Frederico Afonso está conectado aqui, Fernandinha. Coloca o doutor Frederico aqui para mim, para a gente tentar entender um pouco a visão dele em relação a essa exoneração. Se ela é positiva, se não é, se muda alguma coisa nesse jogo, né, Mano Ferreira? Enquanto ele não entra, o que você acha? Vamos lá, eu acho que, primeiro, é esquisito que o governo Lula tenha mantido pessoas tão ligadas à gestão anterior num órgão tão importante. Né? Então, agora, quando a informação de que a Polícia Federal se queixou de uma resistência entre servidores da ABIN de permitirem o prosseguimento das investigações, parece natural que o governo responda a essa informação exonerando o número 2. Frederico, bom dia para você, meu amigo. Tudo bem? A gente quer um pouco da tua avaliação aí desse cenário. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí no estúdio. Eu já pego a fala acompanhando o que o Mano Ferreira disse. Eu concordo plenamente com ele. Causa estranheza. Quando você acompanhava as nomeações no mandato passado, todas as nomeações para o Executivo Federal passavam pelo GSI e se havia ali um diagnóstico, uma prévia de uma investigação social, se a pessoa tinha ali um perfil mais de centro e até mesmo de centro-esquerda, muitos funcionários foram nomeados independentemente disso. O que não ocorre no atual governo, né? Se você tiver um perfil ali já de centro dando uma seta para a direita, ele já não é rejeitado na origem, não importa a competência dele. Então, de cara acompanho com o Mano Ferreira. Causa estranheza, passado tanto tempo, alguém tão ligado, né, já que traz esse cenário que tudo do governo anterior era ruim, então já causa estranheza, foi até tardio, mas foi a resposta. É um cargo que a gente chama ad nutum, né, livre nomeação, livre exoneração. É interessante você ver que o diário de publicação, o Diário Oficial da União, em edição especial, porque você tem até um horário do dia anterior para o fechamento das publicações do dia seguinte. Então, o que ocorre, né? Já havia, teoricamente, fechado, inclusive, as publicações, ou seja, isso ainda foi decidido depois de um horário vespertino, provavelmente no tocante, então, à exoneração. Eu digo isso. Se você me permitir, Paulo, só pegar uma fala aqui também do Felipe, sobre essa questão, né? Coloca o PP na tela aí, Fernandinha. Aqui, professor, a gente gosta que vocês fiquem no olho a olho, certo, PP? Por favor, fique à vontade. Felipe, bom dia, tudo bem? Novamente, bom dia. Pessoal. Felipe, na sexta-feira, nós tivemos aí uma conversa, vamos assim dizer, atravessada pela doutora Luciana, que estava um pouco mais eufórica aí no sofá, né? E teve muito essa narrativa da apreensão de notebooks, de celulares, né? O cara, quando ele é diretor de uma agência de inteligência, no caso, ele tem tudo aquilo criptografado. Então, a gente discutiu se devolve, se não devolve e tal. Aquele tipo de equipamento, ele é descartado. Ele é descartado, né? Vamos falar então, voltar ali, descartado. O celular encontrado, que está com ele, é descartado, porque a chave de criptografia de acessibilidade às informações é no grau máximo. Agora, a BIM paralela, né? Em nada justifica, nada, não existe justificativa plausível de você encontrar qualquer que seja equipamento com o filho do presidente. Agora, como funciona uma agência de inteligência? 3 objetivos de missões. Ela produz informação, ela produz informes e ela produz contra-informações. O que é uma contra-informação do que a gente chama da contra-inteligência? É uma produção de uma mentira técnica. Então, tudo que é mentira hoje virou fake news, né? Então, como funciona uma agência? Então, você imagina, vamos aqui deixar impessoal, qualquer que seja o chefe do executivo de qualquer esfera governamental. Então, ele chama o chefe de agência de inteligência, todos os governadores têm, o presidente da República tem, e ele faz o seguinte: qual que é a missão da ABIN? Fornecer informações de ameaça interna ou externa ao país. Ele chama e fala assim: olha, eu não quero naturalizar o que não é natural, mas só para entender. Eu quero tudo o que tiver ao meu respeito, eu quero tudo o que tiver a respeito dos meus filhos, porque envolve uma segurança de transversalidade. Em nada vai autorizar o programa First Mile, em nada vai autorizar de monitorar a eleição municipal, de monitorar
Porque a guerra da narrativa, ela é muito forte. Deixa eu passar a palavra aqui. Tá do lado A ou do lado B. Perfeito. Deixa eu passar a palavra para o PP um pouco, para entender um pouco por que você discorda dele, Felipe. Não, em vários aspectos. O que o professor colocou, o Frederico colocou aqui para mim, só corrobora a gravidade do fato, não é? Como pode uma estrutura da BIM ser montada para perseguir inimigos políticos do Bolsonaro, da família Bolsonaro? O que tem a ver o presidente da Câmara dos Deputados para ser monitorado por uma estrutura interna da BIM? O que tem a ver o governador, na época do Ceará, o Camilo, ser monitorado pela BIM? Que tipo de ameaça interna e externa ao bolsonarismo, ao país, essas pessoas teriam, né? Não tem justificativa. A única justificativa plausível, nesse caso específico, é perseguição e uso da BIM, não para os fins da BIM, mas uso da BIM para fins personalíssimos do, então, presidente da República. Pepe, deixa eu só fazer um break rápido para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 25 minutos. Pode seguir. E outro ponto que me causa realmente estranheza, né? O sistema constitucional do Brasil, de garantias fundamentais, né? Tá claro lá, né, que informação telemática só pode ser obtida por autorização judicial, né? O uso do aplicativo de Israel, que pega dados da redes de celulares, teria que ter autorização judicial. Se não teve autorização judicial, foi à margem da lei. Isso tem que ser rechaçado. Isso não pode ser de nenhuma forma justificado, pelo contrário. Então, quando eu desenrolo a questão toda e tento desnudar e entender, eu vejo uma questão de ampla gravidade que aconteceu no Brasil. E os indícios estão aí. E quando a Julinha fala, na fala inicial dela, só sobre um erro do jornalismo, né, que realmente foi um absurdo e foi grave também, isso não muda em nada a gravidade e os indícios que estão aí. O que está sendo mostrado para a gente, dias após dias, é realmente o uso de uma BIM paralela pelo governo Bolsonaro. Muito bem. Ainda mais depois que ele saiu do governo, o que é ainda mais grave. Fala, professor. Eu concordo, Felipe, eu não discordo de modo algum, né? O desvio de finalidade, a pessoalidade, o interesse da supremacia do interesse público passando ao largo, eu concordo plenamente. Eu só quero que entenda que a guerra da narrativa era muito forte. Eu tenho um incêndio. O jornalismo de ontem vem apagar um incêndio com o quê? Com querosene. Então, você demonstra a publicação pelo Ministério da Saúde daquela foto num portal Gov, é o quê? Foi uma coincidência. Não, aí é da inocência. Eu não tiro sua razão, Felipe, eu concordo com você. Tem que ser apurado, tem que ser processado devido ao processo legal. Eu gosto muito da fala da Associação dos Oficiais de Inteligência da ABIN. Nós repudiamos essas pessoas exógenas, ou seja, as pessoas que não são da área de inteligência. Eu concordo, acontece exatamente isso. O que eu quero justamente é deixar claro que as agências de inteligência, elas trabalham muitas vezes assim, olha, eu preciso que levante tal coisa. Mas é pessoal. É pessoal. É uma afronta à lei maior, é uma afronta a qualquer questão de padrão moral e ético. Eu não tiro a sua razão. Só que a narrativa qual é? A narrativa é de exterminar. A narrativa é justamente de você sumir com todo mundo com a narrativa. O que tem que ser apurado, vai ser apurado pelo devido processo legal. Muito bem. Simples. Ju pediu? Pedi. Bom, eu não deixaria de comentar o que aconteceu ontem, porque foi bastante ilustrativo e mostra bem o que vem acontecendo no Brasil. A maioria dos jornalistas hoje acaba se posicionando como militantes, e isso é muito grave. Agora, voltando um pouquinho do que o Mano falou, é grave uma assessora de um vereador pedir uma informação de um número de um inquérito para o diretor da BIM. Vamos explicar aqui como é que funciona a vida prática. Você tem uma eleição, você tem grupos políticos e os grupos políticos saem vencedores ou perdedores. O grupo político que ganhou, ele vai colocar suas pessoas de confiança nos cargos. É óbvio que você tem critérios técnicos para atender, mas você precisa colocar pessoas de confiança.
Quem já foi deputado, por exemplo, não coloca uma pessoa que não seja da sua confiança no seu gabinete por motivos óbvios. Quando você, portanto, tem um grupo político que se conhece, que tem relações pessoais anteriores a mandatos, é natural que essas pessoas continuem conversando. Então, simplesmente afirmar que uma assessora que pediu uma informação para o diretor da ABIN, isso por si só está errado? Não está errado. Estará errado se ficar claro que, a partir daí, houve uma mudança de postura no trabalho do Ramagem. Agora, ela simplesmente pediu uma informação de um número de um inquérito, isso não está errado por si só, tá? Isso não está errado por si só. Ponto número 2, Pepe. Ontem o que aconteceu foi gravíssimo, porque se de fato tivesse sido apreendido um computador da ABIN com Carlos Bolsonaro, sim, não teria justificativa para tal. Mas o que aconteceu foi que o computador que foi apreendido estava de posse de uma servidora da ABIN, que é casada com uma pessoa vinculada ao Carlos Bolsonaro, e eles estavam na Bahia. Então, se não existe uma diferença muito grande nisso, então, sinceramente, eu acho que a gente perde até pontos básicos, assim, de uma discussão. Por quê? O que foi que aconteceu? Existe uma suspeita, existe a ideia de criação de uma ABIN paralela. E quando a gente pega a fala do Bebiano no programa Roda Viva, pegue lá e tenha um cuidado de ver o que ele falou. Ele falou o seguinte: o presidente Bolsonaro não confia nas pessoas, ele gostaria de ter agentes de sua confiança. Ora, se eu sou presidente da República, eu também gostaria de ter pessoas da minha confiança. Isso é muito óbvio. Agora, se colocou essas pessoas e aparelhou, instrumentalizou a ABIN para fazer coisa errada, aí são outros 500 e ainda está sendo averiguado. Vamos ter cuidado com as coisas. Tudo bem, gente. São 10 horas e 31 minutos. Deixa eu trazer um outro assunto aqui relevante, que eu queria muito aproveitar a presença do professor Frederico também, porque entra ano e sai ano, a Cracolândia infelizmente segue como um dos maiores desafios aqui para a cidade de São Paulo. Depois de alguns saques realizados na região da Santa Efigênia, onde pessoas da Cracolândia fizeram uma verdadeira limpa numa loja de eletrônicos, o próprio prefeito Ricardo Nunes afirmou que está planejando colocar mais profissionais para tentar amenizar a situação. A gente vai ouvir um trecho do que disse o prefeito de São Paulo. A gente ampliou bastante o número de guardas civis metropolitanos, eu ampliei a operação delegada, estamos fazendo a instalação das câmeras, o Smart Sampa, um investimento de R$9.600.000 por mês, com altíssima tecnologia. A gente está fazendo a implantação do sistema. Nos próximos dias a gente coloca mais 500 GCMs na rua, mais 230 veículos normais e 50 elétricos, tendo mais 280 veículos da Guarda Civil Metropolitana. Todo esforço junto com o governo do estado para poder a gente minimizar essas questões da segurança, né? A situação era bem pior, lá entre 2015 e 2016, depois do Bolsa Crack foi para 4 mil usuários, hoje tem em torno de 1.000 e poucos, e a gente tem publicado para vocês de forma transparente a contagem de todos os dias, e a gente continua isso, ofertando tratamento para os dependentes, prendendo traficantes, reurbanizando, sem parar um dia, né? Todos os dias trabalhando para a gente poder vencer esse problema gravíssimo. Tá aí, gente, a fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Palumbão, como é que você viu essa fala dele? Eu vejo como se estivesse chovendo e um monte de gente com o rolo tentando tirar a chuva, né? Não adianta você ficar colocando um monte de viatura, um monte de policial, se não tiver um tratamento para esse usuário. E por que não tem um tratamento para o usuário? Porque é caro. É muito caro um tratamento para o usuário, um tratamento eficaz, né? Não esse paliativo que eles levam, conversa um pouquinho, já solta, ele volta para o mesmo lugar. E o que me chama a atenção é que se hoje tem menos usuários lá, por que a violência está muito pior hoje? Os comércios estão fechados. Outro dia, num programa do Linha de Frente, eu debati inclusive aqui com o meu colega Felipe e falei da situação do centro, de total abandono. Os comerciantes estão falindo, os comerciantes estão fechando, os comerciantes estão desesperados, porque o fluxo de usuários atrapalha demais, ninguém se sente seguro. O centro de São Paulo deveria ser referência, deveria ser o cartão postal da cidade. Hoje não. Hoje é um dos bairros mais perigosos para você se visitar, é o centro de São Paulo. Antigamente era a periferia. Na periferia hoje tem mais segurança do que o centro de São Paulo. Então, se tem menos usuário, a conta não está fechando. E não se estão investindo na polícia judiciária. Não
tem gente para fazer boletim de ocorrência, não tem policiais civis, as delegacias estão fechando. Ou seja, se não tem policial civil, não vai ter gente para fazer investigação para pegar os grandes traficantes, que isso fica a cargo da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. Ou seja, eles estão colocando um monte de gente lá como se isso fosse resolver o problema. E não vai resolver. Como é que resolve? Sem contar, investindo em polícia judiciária, porque hoje já está resmungando aqui do meu lado, ó. Já tudo que você fala ele resmunga. Não, mas como que... Eu quero Vamos lá, entender. investindo em polícia judiciária, você não pode ter uma polícia civil faltando mais de 15 mil de efetivo, não tem gente para fazer o boletim de ocorrência, e eu sou muito favorável à internação compulsória, e digo por quê. Quando eu trabalhava na divisão de operações especiais, a base do Garra, que é o Grupo Armado da Polícia Civil, ficava ali no prédio Alfredo Issa. E nós, em 4 pessoas, homens e mulheres, dentro de uma viatura, com o fuzil para fora, aqueles usuários estão num estado de loucura tão grande que eles não reconheciam a viatura. Eles não têm a mínima condição de ficar ali exposto. Quando acaba o dinheiro para comprar a droga, o que eles vão fazer? Eles vão roubar e vão furtar. E enganam-se aqueles que falam que a droga, o crack, é uma droga de pobre. Não é, explico por quê. Tem usuários que chegam a usar mais de 100 pedras por dia. Por dia. Se você colocar o preço da pedra de R$10, você acha que ele vai ter esse dinheiro para sustentar o vício? Claro que não. Ele vai roubar, vai saquear, vai roubar, como a gente viu essa semana, aonde faliram literalmente um comerciante. Então, investir em polícia judiciária e tratamento compulsório. Ô, Palumbo, o prefeito diz de 500 agentes, né, da Guarda Civil Metropolitana ali. O governador Tarcísio Gomes de Freitas está dizendo de 2.000 policiais a mais nessa região. Muda. E o tratamento compulsório? Muda o cenário? Muda o cenário com 2.500 Mas qual que é a sua ideia, então? Liberar a droga para todo mundo? Eu quero levar você na Cracolândia, faço um desafio para você tomar uma taça de vinho lá. Eu estarei na Cracolândia quando você me chamar. Ah, hoje? Se quiser ir hoje, nós vamos sair daqui, vai hoje lá. Ô Paulinho, uma coisa que me impressiona é que a solução da direita é sempre polícia. Aí qual que é a da esquerda? Liberar, fuma. O caso da Cracolândia é o típico caso que tem que ter uma política multissetorial. Como que tem que ter uma Bolsa política crack? de habitação, tem que ter uma política de assistência social, uma política de emprego e também uma política de segurança pública. Quem acha que vai resolver o problema da Cracolândia com mais polícia, tá errado. Não vai resolver. Eu não falei mais polícia, eu falei um conjunto de coisa. A solução, Palumbo, desculpa, não é internação compulsória. Ah, é o que então? Tem casos que a internação compulsória se torna necessário. Mas tem outros casos, por exemplo, que a política de redução de dano, que é a ideia de você minimizar os efeitos da droga sem tirar a droga da pessoa que está usando, também resolve. Como? Então não adianta você atacar um problema complexo com uma solução simplista para não dizer Não é simplista, não. O tratamento compulsório é muito caro. O tratamento compulsório é caro. Não resolve. É caríssimo o tratamento compulsório, não é barato. Por isso que eles não colocam em prática. O município de São Paulo não tem leitos suficientes para aquelas pessoas que voluntariamente Pois é, porque é caro. Porque é caro. Imagina se você querer internar todo mundo de forma compulsória. Não estou falando todo mundo, não. Não estou falando todo mundo. Mas a maioria que está aí não tem a mínima condição de ficar na rua. Apesar das falhas, quer você queira ou não, a melhor política de combate na Cracolândia foi na época do prefeito Haddad. Ah, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Dando droga. Não. Ele dava emprego. Pelo amor de Deus. Ele dava moradia para as pessoas. Eu tenho que internar você, velho. Tem que internar você. Que time internar o quê? Tem que internar o PP. Ninguém deixa eu falar, impressionante. Não, sem esse vitimismo sem mimimi, típico. Vai. Isso. Sem mimimi, Felipe Monteiro. O professor Frederico gentilmente levantou a mão no momento em que o Palumbo estava falando. Eu senti que você está discordando do Palumbo, ô Frederico. Por quê, hein? Doutor Palumbo, bom dia. Bom dia. Espero que o senhor já tenha começado a ler meu livro, presenteado. Na verdade, muito obrigado, excelente obra. Eu venho trazer alguns dados aqui. Pela primeira vez na história do governo estadual, se põe como primeira meta de governo a Cracolândia. Então não é por causa de uma reação a uma ação, né? Do que aconteceu ao furto, roubo, porque é mediante violência ao comerciante ali local. Pela primeira vez você coloca um funcionário da alta gestão. Quem é o responsável hoje para entender essa política pública, designado e publicado como tal? É o vice-governador Felício. Você tem, e aí pela segunda vez seguida, eu concordo com o Felipe, você tem uma questão multidisciplinar que está sendo feita. Pela primeira vez,
foi autorizado a identificação de todos. Aquele fluxo, eu estava aí no sofá e falei daquele fluxo que começa em 1989 e você chegou a ter 20 mil pessoas aproximadamente. Hoje você tem um fluxo de 600 pessoas de dia e 1.000 pessoas à noite em 3 pontos, vamos assim dizer, mais agrupados de livre uso. Então hoje nós temos a identificação dessas pessoas. Segundo ponto importante, mais de 60% dessas pessoas estão descumprindo alguma medida judicial. Porque ali na região não é só o usuário, né? Você tem a pessoa que está em situação de rua e não é porque ela não tem casa, tem vários casos nesse sentido. Você tem o catador de lixo, você tem o traficante e você tem ali o usuário. Quando você pega os dados publicados agora, comparação janeiro de 2024 com janeiro de 2023, houve uma redução exponencial nos furtos e roubos. Se você faz uma comparação em 2023, aí eu tenho que discordar um pouquinho do Felipe, você tem que ter a presença policial, ela por si só não vai resolver, mas você tem que trazer essa sensação e o sentimento de segurança. Você teve um aumento das prisões. Eu também sou a favor da internação compulsória, mas ela por si só não resolve, né? Porque o que acontece? Você desintoxica e o que você faz com o usuário? Não tem casa, não tem família e não tem emprego, né? Uma outra questão interessante que pouca gente divulga é essa parceria com o Poder Judiciário. Hoje, nas audiências de custódia, que ela acabou sendo distorcida, esse é um assunto para um outro momento, os juízes têm colocado como medida impositiva a proibição da volta dele para esses locais conhecidos públicos como uso, né, entre aspas, permitido. Então, assim, você tem esse fato do saque, do furto, do roubo, mas você tem uma redução de números, redução de usuários, você tem, concordo com o doutor Palumbo nesse sentido, um aumento muito grande da carga de polícia judiciária, né? Mas eu acredito que o governador Tarcísio tenha aí em mente um planejamento para fazer essa recomposição. Então, as coisas estão acontecendo, mas vou pegar a fala do Felipe. Você não tem para um problema complexo uma medida simples. Veja só, o Ricardo Nunes é candidato à reeleição. Sonho da vida dele é resolver o problema da Cracolândia. O governador não quer ter essa fatura consigo e conseguir pagar. Eu resolvi o problema da Cracolândia. Todo mundo, muitos né? Outros governadores tentaram e muitos O problema é que a internação é caríssima. Todo mundo está querendo. Eu já estive lá na Cracolândia, acredito que o professor também. Quero levar o Felipe lá. Até o cheiro lá é peculiar. É um cheiro que impregna na sua roupa. Se você quiser, eu levo você lá. Imagina o cara que tem comércio, Paulo. Imagina o cara que tem comércio. O que a gente tem visto aí é quebração, falência de comerciante. Vamos se colocar no lugar daquele comerciante? Claro. Porque para ele quer que resolva o problema. Ele não interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Ele quer que resolva. Claro. E a internação compulsória é um dos motivos, sim, que pode amenizar esse problema. Turma, deixa eu só trazer uma notícia, uma informação que acaba de acontecer aqui. Uma notícia muito triste no mundo do entretenimento. Infelizmente morreu a atriz Jandira Martini aos 78 anos com câncer no pulmão. Para quem não se lembra, ela era a Zoraide da novela O Clone. Inesquecível Zoraide, né, Filipão? Chega mais. Me conta essa triste notícia, meu amigo. Bom dia, Paulo. Realmente, né, a gente foi pego de surpresa agora há pouco, mas na verdade a Jandira faleceu ontem, só que a notícia só foi divulgada hoje. Quem publicou primeiro sobre esse falecimento foi o Marcos Caruso, também ator, né, que por muito tempo contracenou com a Jandira. Ele lamentou a morte da Jandira, que inclusive já lutava há um tempo contra um câncer no pulmão. Vários outros famosos também escreveram nessa publicação, lamentando a partida. O Caruso falou o seguinte: Jandira Martini, minha amiga, é a prova de que os opostos se atraem, se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável por minhas maiores gargalhadas. Muitas outras pessoas também lamentaram essa partida, né, aos 78 anos da Jandira, que fez muitos papéis famosos nas novelas como O Clone, América, Desejo Proibido, Caminho das Índias, Salve Jorge, e seu último trabalho na TV foi em 2018, numa participação na série Viver do Riso. Ela já estava há bastante tempo fora das telas, tratando inclusive dessa doença.
Muito bem, Filipão, obrigado, meu amigo. A gente fica muito triste, né? E o Marcos Caruso e ela tinham uma relação de amizade muito bonita, né? De décadas e décadas, enfim. A gente fica triste. A Zoraide sempre me vem à cabeça. Eu lembro muito do personagem. Foi um personagem muito simbólico na novela, né? Era uma mulher forte ali, participava ativamente. Enfim, obrigado, meu amigo. Os nossos sentimentos aí a toda a família. O Felipe Reis daqui a pouquinho volta aqui no Morning Show. Gente, olha só, deixa eu me despedir do nosso Frederico Afonso. Obrigado, professor, mais uma vez aí pela sua participação, viu? Obrigado, Paulo. Bom programa para vocês. Até a próxima. Valeu. Júlia Lucice.